Em seu reinado, as pessoas ficavam muito felizes quando ouviam o seu evangelho, as suas boas novas, mas ele não era Jesus. Ele era adorado pelas pessoas como o Filho de Deus, mas ele não era Jesus. Ele se autodenominou Deus, mas ele não era Jesus. Ele ficou conhecido como o grande construtor da paz, a Pax Romana, mas ele não era Jesus, mas foi em seu império que Jesus nasceu, no império de Caio Otávio César Augusto. É nessa época que Lucas ele vai narrar o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador, convocando toda a população do império para recensear-se. E é nessa trajetória que então José e Maria saem de uma minúscula vila chamada Nazaré, lá da Galileia, em direção à Judéia, a cidade de Davi, que então no meio do caminho Jesus nasce em uma manjedoura bem simples. No meio do caminho, então, que nasce o que Isaías vai inclusive dizer: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É a respeito dele, inclusive, em tensão polêmica com aquele que se dizia filho de Deus, César Augusto, o filho de Júlio César, o divino, é que Marcos, no seu primeiro versículo, ele diz: o princípio do evangelho das boas novas de César Augusto, não, de Jesus, o Filho de Deus. Esse o Filho de Deus aí tem uma tensão polêmica justamente com aquele que se autodenominava Filho de Deus, que era César Augusto, o imperador. Então, é esse que nasce no meio do caminho, é que vai inclusive dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, o próprio Filho de Deus nos chama para que nós sejamos pacificadores, aqueles que são responsáveis por construir a paz. Numa era em que nós temos visto tantas guerras, uma hiperpolarização absurda na sociedade e nas redes sociais, em que inclusive por conta de o desejo de criar polêmicas falsas para ter engajamento, a gente vê pessoas se suicidando, como foi o caso de uma menina essa semana que sofreu fake news e se suicidou por conta dessa situação. É que nós precisamos encarnar o espírito natalino, que Cristo nasça em nós como o pacificador. Eu quero me comprometer a ajudar as pessoas que desejam a entender como nós, por meio do discurso, possamos, de alguma maneira, construir também a paz. Que esse Natal seja um Natal de paz. Portanto, Feliz Natal a todos vocês que me acompanham aqui, e que o Espírito de Cristo, o pacificador, nasça e renasça em nós, para que nós possamos ter dias melhores e um mundo melhor. Feliz Natal!